Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Escuta Cá. Espero que você curta essa leitura e lembre-se de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Vamos continuar a leitura do livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, capítulo 7, A Quarta Linguagem do Amor, Formas de Servir. Antes de nos despedirmos de Jim e Janice, reexaminaremos a resposta dele à minha pergunta. Você se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Janice é a melhor dona de casa do mundo, cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. A primeira linguagem do amor de Jim é o que eu chamo de formas de servir, ou seja, aquilo que você sabe que o seu cônjuge gostaria que você fizesse. É procurar agraciar realizando coisas que ele ou ela aprecia, expressando amor através de diversas formas de servir. Essas formas podem ser as mais variadas possíveis, tais como preparar uma boa refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho, aquelas causadas por pasta de dente, tirar os insetos mortos dos vidros do carro, levar o lixo para fora, trocar a fralda do bebê, pintar o quarto, aspirar a estante, manter o carro em boas condições de uso, limpar a garagem, cortar a grama, tirar o mato do jardim, retirar as folhas mortas, aspirar a persiana, levar o cachorro para passear, dar comida para o gato, trocar a água do aquário, todas as formas de serviço. Para que sejam realizadas, é necessário pensar, planejar e executar, dispêndio de força e energia. Se feitas com o espírito certo e positivo, são incontestáveis expressão de amor. Jesus Cristo deu uma ilustração simples, porém profunda ao expressar o amor através de uma forma de serviço quando lavou os pés dos discípulos. Em uma cultura onde as pessoas usavam sandálias e caminhavam por estradas poeirentas, era costume os servos da casa lavar os pés dos convidados que chegavam. Depois daquela simples expressão de amor, o Filho de Deus encorajou os discípulos a seguirem seu exemplo. Anteriormente, Jesus dissera que, em seu reino, os que desejavam ser grandes deveriam ser servos uns dos outros. Na maioria das sociedades existentes, o maior reina sempre sobre o menor. Mas Cristo disse que os que quisessem ser grandes deveriam servir aos outros. O apóstolo Paulo resumiu essa filosofia ao dizer: sirvam uns aos outros em amor. Pude observar o impacto de formas de servir em uma pequena cidade no estado da Carolina do Norte, chamada China Grove. Ela fica na parte central daquela região, originalmente estabelecida junto às árvores chamadas China Berry, fruta da China, perto da lendária Mary Berry and Griff, distante 1h30 do Monte Pilot. Na época em que essa história aconteceu, China Grove era uma cidade têxtil, com uma população de 1.500 habitantes. Devido aos meus estudos de antropologia, psicologia e teologia, estive fora daquela cidade durante mais ou menos uns 10 anos. Eu realizava uma das 2 visitas anuais que costumava fazer para manter contato com minhas raízes. A maioria das pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shine, o médico local, e Dr. Smith, o dentista, trabalhava no moinho. Havia naturalmente o pregador Blackburn, dirigente da congregação evangélica local. Para a maioria das pessoas que moravam em China Grove, a vida centralizava-se no trabalho e na igreja. A conversa no moinho era sobre a última decisão do superintendente e como ela afetava particularmente seu próprio trabalho. Os cultos focalizavam principalmente as antecipadas alegrias do céu.
Naquele primitivo local americano, descobriu uma linguagem do amor número 4. Estava em pé embaixo de uma árvore Chineberry após o culto de domingo, quando Mark e Mary aproximaram-se de mim. Não reconheci nenhum deles. Deduzi que haviam nascido quando eu estive fora. Apresentando-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor ministra tudo sobre aconselhamento conjugal, não é verdade?" Eu sorri e respondi: "Sim, estou começando." Ele então interrogou: "É possível um casamento dar certo se o casal discorda em tudo?" Era uma daquelas perguntas teóricas a qual eu sabia que tinha um fundo pessoal. Desconsiderei a conotação teórica da pergunta e fiz-lhe uma interrogação pessoal. "Há quanto tempo vocês estão casados?" "Há 2 anos e não concordamos em nada." "Dê-me um exemplo." "Bem, para começar, Mary não gosta que eu vá caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e quando chegam os sábados gosto de infiltrar-me na floresta. Não são todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta." Mary, que estivera calada até então, disse: "Quando a estação de caça não está aberta, ele vai pescar. E não é verdade que ele caça somente nos sábados. Ele sai do trabalho para ir caçar. 1 ou 2 vezes por ano tiro 2 ou 3 dias de licença e, juntamente com os outros colegas, vamos caçar nas montanhas. Não vejo mal algum nisso." "Em que mais vocês discordam?" eu perguntei. "Bem, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não me importo de ir aos cultos de domingo de manhã. Mas à noite prefiro descansar. Tudo bem que ela queira ir, mas eu não acho que eu precise estar lá também." Mary novamente replicou: "Você também não quer que eu vá. Faz escândalo cada vez que eu passo pela porta em direção à igreja." Sabia que aquela conversa não deveria continuar ali, embaixo daquela árvore em frente à igreja. Como um jovem aspirante a conselheiro, achei que me metia em algo muito complicado para mim. Mas como tinha sido treinado para fazer perguntas e ouvir, continuei: "Em que mais vocês discordam?" Dessa vez Mary respondeu: "Ele quer que eu fique em casa o dia inteiro e faça todo o serviço doméstico. Fica simplesmente maluco se eu visito minha mãe, ou saio para fazer compras ou qualquer outra coisa." Ele imediatamente interrompeu: "Eu não me importo que ela visite a mãe. No entanto, quando chego em casa, gosto de achar tudo em ordem. Há semanas em que ela não arruma nem a cama durante 3 ou 4 dias, e nos outros, quando chego, ela nem ao menos começou o jantar. Trabalho duro e gostaria de alimentar-me logo ao chegar. Além disso, a casa está sempre a maior bagunça. Há brinquedos do bebê espalhados por todo lugar, e ele está sempre sujo. Não gosto de sujeira. Acho que ela se sentiria feliz se vivesse em um chiqueiro. Não somos ricos e moramos em uma pequena casa do moinho, mas pelo menos ela poderia ser limpa." Mary então perguntou: "O que o senhor acha de me dar uma ajuda em casa?" Ele age como se os esposos não precisassem jamais ajudar. Tudo que ele quer é trabalhar e caçar. Espera que eu faça todo o resto. Por ele, eu teria até que lavar o carro. Com o propósito de achar que seria melhor eu procurar alguma forma de ajudar e não buscar mais problemas, perguntei a ele: "Mark, quando namoravam, antes de se casarem, você já ia caçar todos os sábados?" "Na maioria deles, mas eu sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Ainda tinha a oportunidade de lavar meu carro antes de encontrá-la. Eu não gostava de sair com a minha caminhonete suja." "Mary, quantos anos você tinha quando se casou?" eu perguntei. 18. Nós nos casamos assim que terminei o colegial. Mark formou-se em 1 ano antes de mim e já trabalhava." "No último ano do colegial, Mark via você constantemente?" "Sim, ele me visitava quase todas as noites. Chegava à tarde e muitas vezes ficava para jantar com toda a família. Costumava ajudar-me nas tarefas da casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora de jantar.
Mary, o que vocês dois faziam depois do jantar? Ela olhou na minha direção com um sorriso sem graça e disse: Bem, o que os namorados costumam fazer. Mas se eu tivesse algum trabalho escolar, ele sempre me ajudava. Algumas vezes estudávamos por horas juntos. Certa vez eu fui encarregada de montar um projeto de Natal para a classe que se formaria. Ele me ajudou todas as tardes, durante 3 semanas. Ele foi sensacional. Mudei de marcha e engatei a terceira na área da discórdia. Mark, quando os dois namoravam, você costumava ir com Mary à igreja aos domingos à noite? Sim, eu ia. Se não fosse, não tinha como vê-la no domingo à noite. O pai dela era super exigente. E ele nunca reclamou disso, Mary acrescentou. De fato, ele parecia gostar de ir. Até nos ajudou na programação de Natal. Quando terminamos o primeiro projeto, começamos a preparar o palco para a peça natalina. Ficamos umas 2 semanas envolvidos naquilo. Ele é muito talentoso para pintar e montar cenários. Achei que começava a enxergar uma luz no fim do túnel, mas temia que Mark e Mary não a vissem. Virei-me então para ela e perguntei: Quando você namorava Mark, o que convenceu de que ele a amava? O que fez com que ele fosse diferente dos outros rapazes que você conhecia? Foi a forma de como ele me ajudava a fazer as coisas. Ele tinha tanto entusiasmo em colaborar, nenhum dos outros rapazes demonstrou esse tipo de interesse, mas parecia realmente natural em Mark. Ele chegava até a me ajudar a lavar a louça quando ia jantar na minha casa. Ele era a pessoa mais maravilhosa que eu já tinha conhecido, mas foi só a gente casar e tudo mudou. Ele não fez mais nada. Dirigindo-me novamente para Mark, perguntei: Em sua opinião, por que você acha que fazia todas aquelas coisas para ela e com ela antes de se casarem? Na época, para mim, era natural fazê-las. É o que se espera de alguém que nos faça. E esse alguém gosta de nós. E por que você acha que parou de ajudá-la depois do casamento? Perguntei. Eu acho que pensei ser como era minha família. Meu pai trabalha e minha mãe toma conta da casa. Nunca o vi aspirar o pó, lavar louça ou fazer qualquer outro serviço doméstico. Em virtude da minha mãe não trabalhar fora, ela mantinha a casa sempre limpa, cozinhava, lavava e passava. Acho que simplesmente pensei que deveria agir como meu pai. Torcendo para que ele raciocinasse como eu perguntei: Mark, 1 minuto atrás, o que você ouviu Mary responder quando perguntei o que a fez sentir-se amada por você durante o namoro? Ele respondeu: o fato de ajudá-la a fazer as coisas e realizá-las ao lado dela. Os pedidos direcionam o amor, mas cobranças impedem que ele seja liberado. Ainda dirigi-me a Mark e perguntei: Dá para você entender como ela se sentiu rejeitada quando você parou de ajudá-la? Ele sacudiu a cabeça para cima e para baixo. Então afirmei: Também é compreensível que você tenha seguido o modelo do casamento de seus pais. A maioria de nós faz isso, mas sua mudança de comportamento com Mary foi muito radical. Isso fez com que ela achasse que seu amor por ela havia terminado. Depois virei-me para Mary e disse-lhe: O que você ouviu Mark responder quando perguntei a ele o porquê dele ajudá-la na época do namoro? Ele disse que são coisas as quais se esperam que se faça quando uma pessoa gosta de outra. Ele realizava aquilo para demonstrar seu amor por mim. Ela acrescentou que aquilo era natural nele, porque na mente dele era essa a forma de se demonstrar amor. Então lhe perguntei: Quando os dois se casaram e foram morar em sua própria residência, ele esperou para ver o que você faria para demonstrar-lhe amor. Suas expectativas eram que mantivesse a casa limpa, cozinhasse, etc. Resumindo, ele aguardou que fizesse coisas por ele como expressão do seu amor. Você entende que por não vê-la realizar o que esperava, ele passou a não sentir-se mais amado? Agora Mary era quem balançava a cabeça. E eu continuei:
Meu ponto de vista do porquê de ambos estarem tão infelizes é que nenhum de vocês demonstra amor um pelo outro, através de atos de bondade. Mary disse: Acho que você está certo, e o motivo pelo qual parei de fazer as coisas para ele foi porque me ressenti de tanta cobrança. Era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual à mãe dele. Eu concordei com ela. Você está certa. Ninguém gosta de fazer as coisas forçadamente. O próprio amor é entregue espontaneamente. O amor não pode ser obrigatório. Podemos solicitar que os outros façam algumas coisas para nós, mas não devemos exigi-las. Pedidos direcionam o amor, mas cobranças impedem que eles sejam liberados. Mark interrompeu-me e disse: É isso mesmo, Dr. Chapman, ela está certa. Tenho realmente feito muitas cobranças e críticas a Mary, porque estou desapontado com ela como esposa. Disse mesmo algumas coisas muito cruéis, que devem ter feito com que ela ficasse muito magoada comigo. Olhando para ambos, disse-lhes: Acredito que as coisas agora podem ser consertadas. Tirei um bloco de papel do meu bolso e destaquei 2 folhas. Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sentem nos degraus da igreja e faça uma lista de pedidos. Gostaria que preparasse uma relação de 3 ou 4 coisas que, se Mary resolvesse fazê-las, levariam você a se sentir amado quando chegasse em casa no final do dia. Se ter as camas arrumadas é muito importante, então coloque isso no papel. Virei-me para Mary e disse-lhe o mesmo. Mary, quero que você faça uma lista de 3 ou 4 coisas com as quais realmente gostaria que Mark a ajudasse. Atitudes que, se ele as praticasse, ajudariam você a acreditar que ele a ama. Aprecio muito as listas, elas nos forçam a pensar de forma concreta. Após 5 ou 6 minutos, eles me entregaram suas listas. A de Mark ficou assim: arrumar as camas diariamente, lavar o rosto do bebê quando eu estiver para chegar em casa, colocar seus sapatos na prateleira antes que eu chegue em casa, tentar pelo menos começar o jantar antes de eu chegar em casa, de forma a passarmos nos alimentar 30 a 45 minutos após a minha chegada. Li a lista de Mark em voz alta e disse: Posso entender que, se Mary decidir fazer estas 4 coisas, você as verá como formas dela de demonstrar amor por você? Ele respondeu: É isso mesmo, se ela fizer estas 4 coisas, isso certamente cooperará muito para que eu mude minha atitude com ela. Em seguida, li a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha no preparo para o jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim, pelo menos uma vez por semana. Gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas a fim de não deixar que ela crescesse tanto a ponto de eu ter vergonha do nosso jardim. Eu então disse: Mary, entendo o que você deseja. Se Mark decidir fazer essas 4 coisas, você as receberá como forma genuína de expressão do amor? É isso mesmo. Seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas para mim. Essa lista parece razoável para você, Mark? Perguntei-lhe. Você poderia fazê-la se assim decidisse? Sim, ele disse. Mary, você acha que os itens da lista de Mark são razoáveis? Você poderia realizá-las se assim decidisse? Sim, eu posso fazer essas coisas, mas eu me sinto frustrada porque não importa o quanto eu faça, pois nunca é suficiente. Mark, você entende que proponho uma mudança do modelo de casamento que você tem? Sabe de uma coisa? Meu pai corta a grama e também lava o carro, acrescentou ele. Mas pelo jeito ele nunca passou o aspirador na casa nem trocou fralda de nenhum dos filhos, estou certo? Está.
Você não é obrigado a fazê-las, quero deixar isso bem claro. Porém, se as realizar, serão comunicadas como expressão de amor a Mary. Aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento não garante que continuaremos a realizá-los depois do casamento. E para Mary eu disse: você também precisa entender que não é obrigada a fazer as coisas da lista, mas se decidir realizá-las, estas serão 4 formas que realmente terão significados para ele. Virando-me então para ambos, disse: gostaria de sugerir que vocês tentassem esse novo procedimento por 2 meses, e então avaliem se ajudou ou não. Ao final desse período, talvez queiram acrescentar novos itens às suas listas e partilhá-las um com o outro. Eu, no entanto, recomendaria que não houvesse o acréscimo de mais de um item por mês. Isso faz sentido, Mary replicou. Acho que você nos deu uma grande ajuda, acrescentou Mark. Virando as costas, ambos saíram de mãos dadas e caminharam em direção ao carro. Ao ficar sozinho novamente, comecei a caminhar e disse em voz alta: acho que a igreja é para isso. Creio que vou gostar de trabalhar com aconselhamento. E nunca mais esqueci o enfoque obtido embaixo daquela árvore. Após anos de pesquisa, percebi que a situação de Mark e Mary foi muito especial para mim. Raramente encontramos um casal onde ambos possuam a mesma linguagem do amor. Tanto para Mark como para Mary, formas de servir era sua primeira linguagem do amor. Centenas de pessoas identificam-se com uma ou outra e reconhecem qual a principal forma através da qual sentem-se amadas por seus cônjuges. É através de formas de servir. Guardar os sapatos, trocar as fraldas do bebê, lavar a louça ou o carro, aspirar o pó ou cortar a grama, falam muito alto para aqueles cuja primeira linguagem do amor é formas de servir. Você talvez indague, mas se Mark e Mary tinham a mesma linguagem do amor, por que possuíam tantos problemas? A resposta está no fato de que eles falavam dialetos diferentes. Eles faziam coisas um para o outro, mas não as que consideravam as mais importantes. Quando forçados a pensar de forma concreta, facilmente identificavam seus dialetos. Para Mary era lavar o carro, trocar a fralda do bebê, aspirar o pó e cortar a grama, ao passo que para Mark era arrumar as camas, lavar o rosto do bebê, guardar os sapatos na sapateira e já ter o jantar começado ao chegar em casa. Quando começaram a falar os dialetos certos, os tanques de amor de ambos começaram a encher. Desde que a primeira linguagem do amor de ambos eram formas de servir, aprender o dialeto específico de cada um relativamente fácil para eles. Antes de deixarmos para trás Mark e Mary, gostaria de fazer 3 observações. Primeira, eles ilustram claramente que o que fazemos um para o outro antes do casamento não é garantia de que continuaremos a fazê-lo depois de casados. Antes do matrimônio, somos levados pela força da paixão. Após o casamento, voltamos a ser as pessoas que éramos antes de nos apaixonarmos. Nossas ações são influenciadas pelo modelo dos nossos pais. Nossa própria personalidade, nossa percepção do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa sobre nosso comportamento. Não será o mesmo da época em que estávamos apaixonados. E isso me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mary. Amor é uma decisão e não pode ser coagido. Mark e Mary criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar nenhum. A partir do ponto em que decidiram fazer pedidos um ao outro e não cobranças, o casamento tomou outro rumo. Críticas e cobranças não levam a lugar nenhum.
O excesso de observações pode levar um cônjuge a concordar com o outro. Ele ou ela pode fazer as coisas do modo dele ou dela, mas, muito provavelmente, aquela não será uma expressão de amor. Você pode dar uma outra direção ao amor através de pedidos. Eu gostaria muito que lavasse o carro, trocasse a fralda do bebê, cortasse a grama, porém não há como colocarmos em alguém a vontade para tal. Cada um de nós decide diariamente amar ou não os nossos cônjuges. Se escolhermos gostar dele, então a expressão desse amor da forma que seu cônjuge solicita torna-lo-á mais efetivo em termos emocionais. Há uma terceira verdade que somente é ouvida pelos amantes mais maduros. As críticas de meu cônjuge sobre o meu comportamento fornecem-me dicas quentes a respeito da sua primeira linguagem do amor. As pessoas tendem a criticar mais seus cônjuges na área em que eles mesmos têm suas mais profundas necessidades emocionais. A observação que fazem é uma forma inútil de suplicar amor. Se conseguirmos entender essa característica, tornaremos estas críticas mais produtivas. Uma esposa poderá dizer a seu marido após ser observada por ele: "Parece-me que isso é algo muito importante para você. Poderia explicar por que considera tal coisa tão crucial?" Críticas exigem explicações. Uma conversa poderá transformar a crítica mais em pedido do que em cobrança. A constante reprovação de Mary à caça de Mark não significava que ela odiava aquele esporte. Ela culpava isso por deixá-lo impossibilitado de lavar o carro, aspirar o pó e cortar a grama. Quando ele aprendeu a suprir sua necessidade de amor ao falar sua linguagem emocional, ela se libertou de seu esporte favorito. Capacho ou amante? Eu o sirvo há 20 anos. Isso inclui todas as modalidades de serviço. Sou seu capacho porque ele simplesmente me ignora, maltrata-me e humilha-me na frente dos meus amigos e da família. Não o odeio, não lhe desejo mal, mas estou profundamente magoada e não quero mais viver com ele. Essa esposa utilizou formas de servir durante 20 anos, mas sem expressão de amor. Seus atos demonstravam medo, culpa e ressentimento. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 30 anos, não há mais um estereótipo do papel do esposo e nem da esposa na sociedade moderna. Um capacho é um objeto inanimado. Você pode limpar seus pés nele, chutá-lo, colocá-lo de lado ou fazer qualquer outra coisa que deseje. Ele não tem vontade própria. Pode servir a seu dono, mas não amá-lo. Quando nós, homens, tratamos nossas esposas como objetos, excluímos a possibilidade de receber amor. Manipulação que utiliza a culpa. Se você for realmente uma boa esposa, fará isso para mim. Não é uma linguagem do amor. Coação pelo medo? Acho melhor você fazer isso para mim, senão se arrependerá. Também não tem nada a ver com amor. Ninguém deve ser capacho. Podemos ser usados, mas somos criaturas que possuem emoções, pensamentos e desejos. Temos a habilidade de tomar decisões e de agir. Usar ou manipular outras pessoas não é um ato de amor, mas de traição. Você induz a quem manipula a desenvolver hábitos desumanos. O amor diz: pelo fato de amá-lo muito, não vou permitir que me trate desse jeito. Não é bom para você nem para mim. Superando os estereótipos. O aprendizado da linguagem do amor, formas de servir, implica que examinemos nossos estereótipos dos papéis de esposo e esposa. Mark fazia o que a maioria de nós maridos realiza normalmente. Seguia o modelo dos papéis assumidos pelos pais. Porém, nem isso ele realizava direito. Seu pai lavava o carro e cortava a grama. Mark não fazia nada disso.
Mas essa era a imagem mental que ele tinha a respeito do que um marido deveria realizar. Não resta a menor dúvida de que ele não se via limpando a casa nem trocando fraldas de bebê. Ainda bem que ele teve boa vontade em quebrar esse seu estereótipo ao perceber como essas coisas eram importantes para Mary. Isso será necessário para todos nós, se a primeira linguagem do amor dos nossos cônjuges solicitar algo que pareça inadequado ao nosso papel. Devido às mudanças sociológicas dos últimos 30 anos, não há mais um estereótipo comum dos papéis do esposo e da esposa na sociedade moderna. Isso não significa, contudo, que todos os estereótipos tenham desaparecido, mas que o número deles multiplicou. Antes da era da televisão, a imagem que as pessoas tinham de um esposo e de uma esposa e de como deveriam ser esse relacionamento era primeiramente influenciada pelos próprios pais. Com a invasão da televisão e com a proliferação da separação dos casais, o modelo desses papéis tornou-se grandemente influenciado por forças de fora do lar. Sejam quais forem suas percepções a respeito, é muito provável que o seu cônjuge possua expectativas diferentes a respeito dos papéis conjugais. É necessário vontade política para examinar e mudar estereótipos e assim expressar amor de forma mais efetiva. Lembre-se, não há recompensas para se manter esses estereótipos. Por outro lado, há benefícios tremendos em atender às necessidades emocionais do seu cônjuge. Bem recentemente, uma esposa me disse: Dr. Chapman, vou mandar todos os meus amigos assistirem ao seu seminário. E então eu lhe perguntei: por que você fará isso? Porque meu casamento mudou radicalmente. Antes do seminário, Bob nunca me ajudava em nada. Nós dois começamos nossas carreiras após a faculdade, mas sempre coube a eu fazer tudo em casa. Era como se nunca tivesse passado pela cabeça dele realizar alguma coisa. Depois do seminário, ele começou a me perguntar de que forma poderia me ajudar. Eu fiquei maravilhada. No início, nem acreditava que fosse verdade, mas essa postura tem persistido já por 3 semanas. Ela suspirou profundamente e continuou: tenho de admitir que houve situações cômicas no percurso dessas 3 semanas, porque ele não sabia fazer nada. A primeira vez em que colocou a roupa para lavar, ao invés de usar um detergente diluído, colocou alvejante. Nossas toalhas azuis ganharam lindas bolas brancas. Depois chegou a hora dele utilizar pela primeira vez nosso triturador de lixo. Pareceu estranho quando começou a sair espuma de sabão da pia ao lado. Nós paramos o processo e depois de desligar a máquina coloquei minha mão na abertura do aparelho. Tirei dali 1/4 de um pedaço de sabão em barra que antes daquela aventura estava inteirinho. Mas ele me amava de acordo com a minha linguagem, e o meu tanque de amor enchia-se gradativamente. Agora ele já sabe fazer tudo em casa e me ajuda muito. Temos também bons momentos juntos, porque não preciso trabalhar o tempo todo. E pode crer, também aprendi a linguagem dele e mantenho o seu tanque cheio. Foi assim tão simples? Simples? Sim. Fácil? Não. Bob teve de trabalhar duro para quebrar o estereótipo com o qual convivera durante 35 anos. Não foi do dia para a noite, mas ele com certeza poderá dizer que aprender a primeira linguagem do amor de sua esposa e decidir-se por utilizá-la fez uma diferença tremenda no clima emocional do seu casamento. Passemos agora para a linguagem do amor número 5. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente continua no próximo vídeo para a próxima linguagem do amor, que será toque físico. Muito legal também. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, dicas para a próxima leitura.
Ou deixa só um coraçãozinho para mim também que eu vou gostar. Muito obrigada, tchau, tchau.